Risos que ecoam sem razão. Passos em quartos vazios. Figuras que se refletem em espelhos quando não há mais ninguém. As verdadeiras residências de estrelas como Lucille Ball, Marilyn Monroe ou de Neil Sharon Tate, onde o inexplicável acontece mesmo décadas após suas mortes. De túneis secretos em Laurel Canyon até perfumes que flutuam no ar sem uma fonte. Cada uma dessas casas tem um passado de arrepiar e um presente que desafia toda a lógica. A propriedade de Harold Nee em Laurel Canyon. Será que o ilusionista tão lendário quanto Harold Nee pode deixar uma marca tão profunda que sua presença seja sentida mesmo após sua morte? No coração de Laurel Canyon, uma propriedade envolta em mistério e lendas parece responder afirmativamente a essa pergunta. Embora seja comumente acreditado que Old Nee morou na mansão localizada no número 2400 da Laurel Canyon Boulevard, a realidade é mais complexa. Em 1919, enquanto filmava filmes em Hollywood, Old Nee alugou uma casa de hóspedes no número 2435 da Laurel Canyon Boulevard, que pertencia a Ralph M. Walker. A residência principal, do outro lado da rua, era uma vila mediterrânea com torres, passagens secretas e túneis subterrâneos. Old Nee e sua esposa Bess passaram um tempo nessa propriedade. Após a morte de Old Nee em 1926, Bess continuou organizando sessões espíritas ali, na esperança de se comunicar com seu falecido marido. Em 1959, um incêndio devastador destruiu a mansão principal e a casa de hóspedes. No entanto, os restos da propriedade, incluindo os túneis e estruturas de pedra, permaneceram alimentando as histórias de aparições fantasmagóricas. Visitantes e exploradores urbanos relataram ver a figura de um homem vestido de forma antiga, luzes piscando sem motivo aparente e sentir presenças inexplicáveis. Alguns acreditam que o espírito de Old Nee ainda vaga pelo local, especialmente nas noites próximas ao aniversário de sua morte, em 31 de outubro. Na década de 1990, a banda Red Hot Chili Peppers gravou seu álbum Blind Sugar Sex Magic em uma mansão próxima, também em Laurel Canyon. Durante as sessões de gravação, os membros da banda e a equipe técnica relataram fenômenos paranormais, como objetos que se moviam sozinhos e mudanças bruscas de temperatura. Casa de Ozzy e a Ria Nelson em Hollywood. Será que o amor por um lar pode ser tão profundo a ponto de transcender a morte? A residência de Ozzy e a Ria Nelson em Hollywood parece ser um testemunho disso. Localizada no número 1822 da Camino Palmero Street, esta casa em estilo colonial foi o lar da família Nelson por mais de 25 anos. Eles não apenas moraram lá, mas também usaram a casa como modelo para os cenários de seu bem-sucedido programa de televisão The Adventures of Ozzy and Harriet, que foi ao ar de 1952 a 1966. A casa se tornou um símbolo do sonho americano e da família idealizada da metade do século XX. Após a morte de Ozzy em 1975, os novos proprietários começaram a experimentar fenômenos estranhos e luzes que acendiam e apagavam sozinhas. Portas que se abriam sem intervenção humana e passos que ecoavam nos corredores vazios eram apenas alguns dos acontecimentos relatados. Uma mulher que morou na casa afirmou sentir uma presença amorosa ao seu lado na cama durante várias noites, convencida de que era o espírito de Ozzy cuidando de seu lar. Segundo relatos, Ozzy tinha o hábito de comer uma tigela de sorvete todas as noites antes de dormir. Após seu falecimento, os novos donos encontraram repetidamente a gaveta onde se guardava a colher de sorvete aberta todas as manhãs, apesar de tê-la fechado na noite anterior. Esse fenômeno foi interpretado como um sinal de que Ozzy continua com sua rotina noturna do além. A casa mudou de proprietários várias vezes desde então, incluindo o ator Christopher Meloni, que a adquiriu em 2014. Apesar das reformas e modernizações, as histórias de aparições e fenômenos inexplicáveis persistiram, transformando a residência em um ponto de interesse tanto para fãs de cinema clássico quanto para entusiastas do paranormal. Casa de praia de Thelma Todd. Será que uma morte envolta em mistério pode deixar uma marca tão profunda que seu eco ressoe através do tempo? Nas colinas de Pacific Palisades, a história de Thelma Todd, conhecida como a loira do sorvete, parece responder afirmativamente a essa pergunta. Thelma Todd foi uma atriz de destaque na década de 1930, conhecida por seu talento para a comédia e sua beleza deslumbrante. Em 1934, ela abriu seu próprio restaurante, o Thelma Todd Deval Café, na Pacific Coast Highway. No entanto,
sua vida foi tragicamente interrompida quando, em dezembro de 1935, ela foi encontrada morta na garagem de sua casa, localizada no número 17.531 da Positano Road. A causa oficial de sua morte foi envenenamento por monóxido de carbono, mas as circunstâncias geraram especulações durante décadas. Na noite de sua morte, Todd foi a uma festa e foi levada para casa por seu motorista nas primeiras horas da manhã. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em seu carro, com o motor ligado e as portas da garagem fechadas. Embora as autoridades tenham concluído que foi um acidente, muitos detalhes, como as contusões em seu corpo e a ausência de sujeira em seus sapatos, sugerem o contrário. Desde então, inúmeros relatos de atividade paranormal surgiram em torno da propriedade. Testemunhas afirmaram ter visto a figura de uma mulher loira nas escadas do café, ouviram passos em quartos vazios e sentiram cheiro de gás de escapamento na garagem, mesmo quando não há veículos presentes. Casa de Lucille Ball em Beverly Hills. No coração de Beverly Hills, a antiga residência de Lucille Ball, a icônica estrela de Love Lucy, parece responder afirmativamente a essa pergunta. Embora Ball tenha falecido em 1989, inúmeros testemunhos sugerem que seu espírito ainda habita a casa que foi testemunha de sua ascensão ao estrelato. Localizada no número 1000 da North Rockwood Drive, esta mansão de 6 quartos e 8 banheiros foi o lar de Lucille Ball e Desi Arnaz durante seus anos de glória. Após a morte de Ball, os novos proprietários começaram a experimentar fenômenos inexplicáveis, em risadas fantasmagóricas ecoando pelos corredores, passos que se ouvem sem uma fonte visível e a aparição de uma figura feminina ruiva refletida nos espelhos. Esses eventos alimentaram a lenda de que Lucille nunca deixou realmente sua casa. Um dos aspectos mais inquietantes relatados pelos moradores posteriores é a atividade incomum durante as reformas, em ferramentas que se movem sozinhas, paredes que parecem resistir a ser modificadas e uma sensação geral de desconforto tem sido comuns durante as tentativas de remodelação. Alguns trabalhadores chegaram até a se recusar a continuar com as obras, convencidos de que uma presença invisível se opõe às mudanças na casa. Segundo relatos, após a venda da propriedade por Gary Morton, segundo o marido de Ball, os novos proprietários demoliram a casa. No entanto, antes da demolição, um amigo próximo de Lucille visitou o local e, ao observar a estrutura parcialmente desmontada, afirmou ter visto uma figura ruiva, observando do que costumava ser o quarto de Lucille. Esse testemunho foi citado em diversas fontes como evidência de que o espírito de Ball se manifestava mesmo quando sua casa estava sendo destruída. A conexão emocional de Lucille Ball com seu lar era profunda. Lá, ela não só viveu momentos pessoais significativos, como também foi o lugar onde surgiram ideias para seu programa de televisão de sucesso. Alguns acreditam que esse forte vínculo emocional é a razão pela qual seu espírito permanece na casa, protegendo-a e garantindo que seu legado não seja esquecido. Hoje em dia, o endereço onde ficava a casa de Lucille Ball continua sendo um ponto de interesse para fãs de cinema e do paranormal. Embora a estrutura original já não exista, as histórias de aparições e fenômenos inexplicáveis continuam atraindo curiosos e fãs que desejam sentir a presença de uma das estrelas mais queridas de Hollywood. A lenda da casa de Lucille Ball, em Beverly Hills, é um testemunho do impacto duradouro de uma figura icônica e de como, às vezes, o amor por um lugar pode transcender até mesmo a morte. O retiro de Carole Lombard, em Hollywood Hills. Será que o amor eterno de uma estrela por sua casa pode transcender até mesmo a morte? Nas colinas de Hollywood, a presença de Carole Lombard parece sussurrar que sim. Carole Lombard, uma das atrizes mais queridas da era de ouro de Hollywood, morou em uma casa localizada no número 7953 da Hollywood Boulevard. Esta casa, decorada pelo famoso designer William Innes, foi testemunha de sua ascensão ao estrelato e de seu romance com Clark Gable. Após sua trágica morte em um acidente de avião em 1942, foram relatadas inúmeras aparições na propriedade. Testemunhas afirmam ter visto uma mulher elegante caminhando pelos corredores, ouvido risadas suaves e sentido o aroma de seu perfume favorito. Alguns até garantem que seu espírito se manifesta na varanda onde costumava passar as tardes. Após a morte de Lombard, Clark Gable não conseguiu suportar viver na casa que eles compartilharam e se mudou pouco tempo depois.
No entanto, a propriedade manteve seu charme e continua sendo um símbolo do amor eterno entre duas das figuras mais icônicas de Hollywood. A casa em estilo Tudor de Orson Welles. Será que o gênio criativo de um artista pode ser tão poderoso ao ponto de sua essência permanecer nos lugares onde viveu e trabalhou? Nas colinas de Hollywood, a antiga residência de Orson Welles parece responder afirmativamente a essa pergunta. Orson Welles, o aclamado diretor de Cidadão Kane, morou em uma casa em estilo Tudor localizada no número 1717 da North Stanley Avenue. Construída em 1928, esta propriedade de 4 quartos e banheiros fica em uma colina privativa de quase 1.400 metros quadrados, oferecendo vistas panorâmicas de Los Angeles. A casa foi restaurada para combinar o charme histórico com o conforto moderno, incluindo uma piscina em estilo lagoa e um amplo terraço ao ar livre. Durante sua estadia nesta residência, Welles editou seu último filme, The Other Side of the Wind, na casa de hóspedes, que anteriormente servia como acomodação para o motorista. Esta estrutura de 1 andar e meio foi reformada para incluir uma suíte de hóspedes e uma sala de recreação, mantendo o estilo da década de 1930, com banheiros em estilo Art Deco e um bar. Após a morte de Welles em 1985, histórias de fenômenos paranormais na propriedade começaram a surgir. A residência mal-assombrada de Clifton Webb. Será que o amor filial e a conexão com o lar podem ser tão fortes a ponto de transcender a morte? A história de Clifton Webb e sua residência em Beverly Hills parece sugerir que sim. Clifton Webb, ator conhecido por seu papel como Mr. Belvedere, morou em uma casa localizada no número 1005 da Resford Drive. Durante sua vida, Webb acreditava que sua casa era habitada por um espírito e, após a morte de sua mãe em 1960, afirmava que o espírito dela também residia ali. Após sua própria morte, em 1966, começaram a ser relatados fenômenos paranormais na propriedade. Os novos proprietários, os Kramers, passaram por eventos incomuns, como luzes que acendiam e apagavam sozinhas, figuras transparentes atravessando a casa e objetos que se moviam sem explicação. Os cachorros da família apresentavam comportamentos estranhos, especialmente em um corredor onde Webb costumava passear durante a noite. Chegou-se até a relatar que uma cadeira que pertencia a Webb se movia sozinha, especialmente quando uma mulher tentava se sentar nela. Webb também já foi visto no mausoléu Abbey of the Psalms, no cemitério Hollywood Forever, onde está enterrado ao lado de sua mãe. Casa de James Whale em Benedict Canyon. Será que a paixão pelo macabro pode deixar uma marca tão profunda que transcenda a morte? A residência de James Whale em Benedict Canyon parece ser um testemunho disso. James Whale, diretor britânico conhecido por filmes icônicos como Frankenstein, a Noiva de Frankenstein, mudou-se para Hollywood na década de 1930. Sua casa em Benedict Canyon, construída em estilo gótico, refletia sua fascinação pelo obscuro e pelo sobrenatural. A decoração incluía vitrais, móveis antigos e uma atmosfera que evocava os castelos europeus. Após sua trágica morte, em 1957, quando se suicidou em sua piscina, começaram a surgir histórias de fenômenos paranormais na propriedade. Vizinhos e visitantes relataram ouvir música de órgão à noite, ver figuras sombrias nas janelas e sentir correntes de ar frio em quartos fechados. Alguns acreditam que o espírito de Whale ainda habita a casa, incapaz de abandonar o cenário de sua vida e obra. Segundo relatos, Whale organizava sessões de espiritismo em sua casa, convidando amigos e colegas para se comunicarem com o além. Esses encontros, combinados com sua inclinação pelo gótico, alimentaram a lenda de que sua casa está impregnada de energias sobrenaturais. Hoje em dia, a residência de James Whale é considerada um dos lugares mais assombrados de Benedict Canyon, atraindo tanto entusiastas do cinema quanto do paranormal. Casa de Jean Harlow em Benedict Canyon. A resposta, para muitos, está ancorada em uma residência elegante, porém sombria, localizada no coração de Benedict Canyon, um recanto onde o luxo das colinas de Hollywood se entrelaça com o inexplicável. Foi ali, em uma propriedade carregada de história e mistério, que viveu Jean Harlow, a icônica loira platinada, cuja beleza etérea conquistou as telas na era de ouro do cinema.
No entanto, além do glamour que sua figura irradiava, escondia-se uma sequência de eventos sombrios que acabaram envolvendo sua antiga casa em uma lenda que até hoje arrepia quem ouve. Para começar, basta lembrar que Jean Arlo se mudou para essa casa em 1932 junto com seu marido, o produtor Paul Bern. Apenas 2 meses depois, Bern foi encontrado morto no banheiro, em circunstâncias que oficialmente foram classificadas como suicídio. Mas, como costuma acontecer em Hollywood, as versões não oficiais superaram em muitos relatos policiais. Falava-se de um assassinato encoberto, de uma ex-amante ciumenta, até mesmo de uma conspiração entre os estúdios de cinema para evitar um escândalo ainda maior. Essa atmosfera carregada se infiltrou nas paredes da residência, como se cada canto do lugar tivesse absorvido a angústia daquela manhã fatídica. A partir de então, o imóvel começou a emitir sinais que muitos interpretaram como manifestações do além. Com o passar dos anos, os novos proprietários relataram acontecimentos inquietantes, luzes que se acendiam e apagavam sem explicação. A residência de Errol Flynn na Mulholland Drive. Será que uma vida de excessos e escândalos pode deixar uma marca tão profunda que seu eco ressoe através do tempo? A história de Errol Flynn em sua residência na Mulholland Drive parece sugerir que sim. Errol Flynn, ator conhecido por seus papéis de aventureiro em filmes como Robin Hood e Capitão Blunt, construiu sua casa, conhecida como Mulholland Farm, em 1941. Localizada em um terreno de 11 acres e meio nas colinas de Hollywood, a propriedade incluía uma casa em estilo rancho de 2 andares, uma piscina, uma quadra de tênis e um cassino. Flynn era conhecido por suas festas selvagens e seu estilo de vida hedonista, e a casa foi palco de inúmeros eventos escandalosos. Após a morte de Flynn, em 1959, começaram a surgir relatos de atividade paranormal na propriedade. Em 1980, o cantor Rick Nelson comprou a casa e sua filha Tracy Nelson relatou sentir uma presença na casa quando estava sozinha. A casa de Marilyn Monroe em Brentwood. Será que o espírito de uma estrela pode continuar brilhando na penumbra de sua última morada? A residência de Marilyn Monroe em Brentwood parece ser testemunha de uma presença que se recusa a desaparecer. Marilyn Monroe, ícone eterno de Hollywood, comprou sua casa no número 12.305 da Fifth Helena Drive em 1962. Essa propriedade em estilo hacienda espanhola, com paredes de estuque branco e telhado de telhas vermelhas, foi o único lar que a atriz comprou para si mesma. Infelizmente, foi também o lugar onde ela encontrou a morte, em 5 de agosto de 1962, aos 36 anos de idade. Sua morte, oficialmente atribuída a uma overdose de barbitúricos, tem sido objeto de especulação e teorias da conspiração por décadas. Desde então, inúmeros relatos de atividade paranormal surgiram em torno da propriedade. Visitantes e moradores afirmam ter experimentado fenômenos inexplicáveis, como áreas de frio intenso, vozes desencarnadas e a aparição de uma figura fantasmagórica que se assemelha a Monroe. Um relato particularmente comovente vem de uma ex-moradora que afirmou ter visto o espectro de Marilyn Monroe aos pés de sua cama certa noite, descrevendo-o como etéreo e translúcido, com um rosto familiar que a deixou profundamente impactada. Além disso, já foi relatado o som de choros vindos do pátio e da área da piscina, atribuídos ao espírito do amado Poodle de Monroe, Muff, cujo nome fazia referência às supostas conexões de Frank Sinatra com a máfia. A casa foi declarada monumento histórico pela cidade de Los Angeles. A mansão Greystone em Beverly Hills. Será que uma tragédia familiar pode deixar uma marca tão profunda que seu eco ressoe através dos séculos? A história da mansão Greystone, em Beverly Hills, parece ser um testemunho disso. Construída em 1928 pelo magnata do petróleo Edward L. Doyen como presente para seu filho Ned Doyen. A mansão Greystone é uma imponente residência em estilo Tudor que ocupa mais de 18 acres de terreno. Com 55 cômodos, jardins meticulosamente cuidados e uma arquitetura impressionante, a mansão já foi cenário de diversos filmes e eventos sociais. No entanto, sua história é marcada por uma tragédia que ocorreu em 16 de fevereiro de 1929, quando Ned Doyen e seu secretário pessoal, Hugh Plunkett, foram encontrados mortos por ferimentos de bala na mansão. Embora a versão oficial tenha sido de assassinato seguido de suicídio cometido por Plunkett, as circunstâncias têm sido alvo de debate e especulação por décadas. Desde então, inúmeros fenômenos paranormais foram relatados na propriedade.
Visitantes e funcionários afirmam ouvir passos em quartos vazios, portas que se abrem e fecham sozinhas e a aparição de figuras fantasmagóricas nos corredores. Alguns acreditam que os espíritos de Naridoin e Rio Plunkett ainda vagam pela mansão, revivendo os eventos que levaram ao seu trágico fim. Apesar de sua história sombria, a mansão Greystone foi usada como locação para mais de 200 produções cinematográficas e televisivas, incluindo Sangue Negro, O Grande Lebowski e X-Men, o que a torna uma das propriedades mais filmadas de Hollywood. A mansão de Bela Lugosi em Olive. Será que a essência de um personagem fictício pode impregnar tanto a vida de seu intérprete a ponto de sua presença ser sentida mesmo após sua morte? A história de Bela Lugosi e sua mansão em Olive parece responder afirmativamente a essa pergunta. Bela Lugosi, o ator húngaro-americano que imortalizou o Conde Drácula no filme de 1931, adquiriu uma majestosa mansão em estilo Tudor no número 2835 da Vestire Drive, no bairro de Bearshowe Canyon, logo abaixo do icônico letreiro de Hollywood. A propriedade, construída em 1926, apresentava uma arquitetura gótica com torres, janelas arqueadas e detalhes de pedra intrincados, evocando os castelos da Transilvânia que Lugosi havia popularizado nas telonas. Durante sua residência entre 1934 e 1937, Lugosi usou a mansão como um centro social para a elite de Hollywood, organizando festas que combinavam o glamour do cinema com sua inclinação pelo macabro. Dizia-se que a casa era decorada com candelabros de ferro forjado, cortinas pesadas e móveis antigos, criando uma atmosfera que refletia seu personagem mais famoso. Após a morte de Lugosi, em 1956, começaram a surgir relatos de fenômenos paranormais na propriedade. Inquilinos e visitantes relataram ter visto sombras se movendo pelos corredores, ouvir passos em quartos vazios e sentir uma presença inexplicável. Alguns até afirmaram ter visto a figura de um homem de capa caminhando pelos jardins ao anoitecer. Em 1982, o advogado Frank Saletri, que morava na antiga casa de Lugosi, foi encontrado assassinado no quarto da mansão. O crime nunca foi solucionado e alguns acreditam que está relacionado com as energias sombrias que ainda habitam a propriedade. Casa de Sharon Tate na Cielo Drive. Será que uma tragédia tão profunda pode deixar uma marca indelével em um lugar, transformando-o em um símbolo eterno de horror e perda? A história da casa de Sharon Tate na Cielo Drive parece ser um testemunho disso. Localizada no número 10.050 da Cielo Drive, em Benedict Canyon, Los Angeles, a casa foi construída em 1941 e apresentava um estilo campestre francês. Em 1969, a atriz Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski, alugou a propriedade enquanto aguardava o nascimento de seu primeiro filho. Na noite de 8 de agosto de 1969, membros da seita liderada por Charles Manson invadiram a casa e assassinaram brutalmente Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e 4 de seus amigos, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski e Steven Parent. O crime chocou o mundo e marcou o fim da era da inocência em Hollywood. Após os assassinatos, a casa foi palco de inúmeros relatos de atividade paranormal. Vizinhos e visitantes relataram ouvir gritos, ver figuras fantasmagóricas e sentir uma energia opressiva nos arredores. Em 1994, a propriedade foi demolida e substituída por uma nova mansão numa tentativa de apagar o estigma associado ao local. Apesar da demolição, as experiências paranormais continuaram na região. David Oman, que construiu uma casa a apenas 45 metros do local original, afirmou ter experimentado fenômenos inexplicáveis, como aparições e ruídos estranhos.